mais uma vez. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Vamos ver a tão conhecida parábola dos talentos. Nós não vamos ler toda a parábola, alguns versículos. Mateus 25, 14. Também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. O que aconteceu, recebidos 5 talentos, foi negociá-los, imediatamente ganhou mais 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2, ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles. Vamos ao verso 29. Mateus 25, 29. Pois a todo o que tem, mais lhe será dado, e terá com fartura. Mas o que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, que privilégio é pregar a Tua palavra. Que privilégio é, Pai Santo, estar atento à Tua orientação, de que o servo justo, o servo fiel, estará nos últimos dias com as mãos firmes no arado, fazendo a Tua obra. Senhor Jesus Cristo, eu te peço nesta manhã, enche-nos de azeite para continuarmos firmes fazendo a Tua obra. Que tenhamos a provisão do Espírito Santo e da Tua palavra em nossas consciências, em nossos corações, para fazermos a Tua obra. Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos a estarmos investindo com os talentos, as capacidades e as faculdades do Espírito no desempenho, na difusão do Teu Evangelho. Em nome do Senhor Jesus Cristo te suplicamos. Ajuda a não negociarmos os valores e estarmos à direita, quando na Tua vinda gloriosa o Senhor separar as ovelhas que estão à direita dos bodes revolucionários que estão à esquerda. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos a sermos submissos, Pai. Ajuda-nos a estarmos sensíveis ao Espírito Santo e não perdermos as oportunidades, como essa que estamos tendo agora, de que ainda sobra liberdade para que possamos pregar o Evangelho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, possamos ser mordomos fiéis, consagrados, aproveitando e investindo no Teu reino, em nome do Senhor Jesus. Pelo fogo do Santo Espírito neste momento, que sejam repelidos, afastados inimigos da pregação do Evangelho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Afasta todo o mal. Aceita, Senhor Jesus Cristo, a nossa obra, o nosso trabalho, em nome do Senhor Jesus. Alegra-te de nós. E assim glorificamos o Deus Altíssimo, glorificamos o Senhor Jesus Cristo, glorificamos o Santo Espírito. Amém. Senhor Jesus Cristo, o sermão profético de Mateus capítulo 24 nos traz muitas revelações de acontecimentos onde temos no centro daquilo que devemos estar atentos e observar a nação de Israel. Vemos orientações e profecias que o Senhor Jesus Cristo passou que se cumpriram de forma impecável e que deveriam ser, de certa forma, orientadores para não só a nação de Israel, judeus, mas como também a Igreja de Cristo, pois o Senhor Jesus Cristo revelou em Mateus 24, desse templo que vocês tanto veneram, aqui não vai sobrar pedra sobre pedra. Durante 3 anos e meio, Jerusalém cercada, sitiada, vemos que Vespasiano e Tito ali desencadearam um terrível cerco sobre Jerusalém, e nos estágios finais da conquista, na capitulação de Jerusalém, pedra sobre pedra foi tirada daquele templo para se retirar todo o ouro e toda a riqueza que existia dentro do templo de Herodes. Profecias que se cumpriram de forma impecável. Ai das grávidas, ai das que amamentam,
durante aquele período de cerco, foi algo terrível amamentar e ter filhos, pois os zelotes revolucionários incendiaram o armazém de alimentos, e diante daquela guerra civil tinha um cerco dos romanos cercando Jerusalém, e dentro da cidade, dos muros, estavam ali os exércitos rebeliosos dos zelotes contra aqueles outros que também eram de outros partidos, como dos escribas e saduceus, e houve uma rebelião, e os zelotes, para incentivar todos a guerra, e a rebelião incendiou um dos celeiros, e assim antecipou a morte de muitos, pois faltou muito mantimento, e atos de canibalismo foram praticados nesse período de cerco. Existem vários detalhes de profecias que se cumpriram e que eu poderia estar destacando, mas pela questão do tempo não vou me dedicar muito a isso, mas apontando para o futuro que nos importa, pois estamos diante do cumprimento de muitas profecias, de tantos acontecimentos desse período que estamos vivendo, atentarmos para a Igreja de Cristo, para a nossa condição física e espiritual, oportunidades que temos, como nos trata a parábola dos talentos, oportunidades, tempos e faculdades concedidas pelo Espírito Santo, que são nos concedidas, e a iminente vinda do Senhor, com quem estamos alinhados, os da direita ou os da esquerda, entre os bodes da direita ou aos cabritos, as cabras à esquerda. É muito importante estarmos bem posicionados. Nossas condições espirituais são muito importantes. Veja em destaque na parábola das 10 virgens que 5, todas elas eram virgens, todas de certa forma foram convocadas para as bodas do Cordeiro. O noivo já havia casado e ele vem em procissão, vai até a casa da noiva buscar a noiva, e ele vem com a noiva em procissão para levá-la para a sua casa. E daquelas 10 virgens vemos que 5 não estavam preparadas, pois não tinham azeite. É importante entendermos que este azeite representa a presença do Espírito Santo em nossas vidas, para nos preservar. O azeite utilizado para a preservação serve para a conservação, e em especial, como nos é tratado nas epístolas paulinas, o Espírito Santo, como está em 1 Coríntios 12, nós vemos que ele confere dons espirituais sobre a vida da igreja. Em 1 Coríntios 12, nós encontramos, 1 Coríntios 12, 4 nos diz: a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de realização, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum, porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é dada a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outros a realização de milagres, a outro profecia, a outro dom de discernir os espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas, mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente como deseja. Paulo fala isso claramente para orientar a igreja, que existem desempenhos, funções a serem exercidas dentro da obra, dentro do reino de Deus, para edificação, para expansão do reino de Deus, para orientação dos discípulos, e vemos que há necessidade deste Espírito. O Senhor Jesus Cristo executa uma grande função, a função da salvação na cruz do Calvário, do seu povo, dos seus filhos, para a salvação dos seus filhos, e vemos que ele anunciou, ele predisse que outro consolador igual a ele haveria de ser concedido, e que de certa forma este consolador, o Paráclito, igual a ele, seria concedido para capacitar a sua igreja a levar avante a pregação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos
deste Espírito para desempenhar funções na casa de Deus. Veja a ilustração que vai coadunar com esta explanação que eu iniciei dizendo acerca das funções do Espírito Santo. Também como um homem que, ausentando-se do país, chamou aos seus servos e lhes entregou seus bens. Entendemos que o Senhor Jesus Cristo, assim como esse servo, antes de partir, ele disse: acautelai-vos, não saiais de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Imagine que quando o Senhor Jesus Cristo foi capturado diante daquela conspiração, passou pela morte de cruz, todos os discípulos ficaram amedrontados. Os discípulos do caminho de Emaús, os que estavam escondidos, ali temendo, né? As únicas que tiveram muita coragem assim, de cuidar do corpo já falecido do Senhor Jesus Cristo foram as mulheres. Elas tiveram os primeiros contatos com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, em especial Maria Madalena. E vemos que o Senhor Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos, anuncia isso a Maria Madalena. E vemos que o Senhor trata ali com Pedro e trata com os discípulos e lhe tece orientações muito importantes para que eles não saíssem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Poder para realizar as mesmas obras do Senhor Jesus Cristo. Com autoridade e poder, e o poder do Espírito Santo, eles poderiam estar até ressuscitando mortos, realizando sinais, milagres e prodígios, levando avante a comissão. A Pedro foi colocada a responsabilidade de ser o líder da igreja em Jerusalém. Depois surge o irmão do Senhor Jesus Cristo também, Tiago, um dos bispos de Jerusalém. E vemos que os discípulos vão ser espalhados, cada um vai para uma região, em especial Tomé, que vai para a região da Índia, podemos destacar aqui. E esta profecia se cumpre no dia de Pentecostes, no 50º dia após a Páscoa. O Espírito, o Paráclito de Deus, alguém igual ao Senhor Jesus Cristo, em poder e autoridade, desce e reveste aqueles que aceitaram a mensagem que o apóstolo Pedro pregou, a mensagem da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Um Pedro que antes estava com medo, não tinha ousadia, agora tinha ousadia em Cristo Jesus para pregar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é divino, que Ele ressuscitou dentre os mortos e que somente pelo sacrifício dele poderia haver reparação e purificação dos pecados. Com ousadia ele afirmava o cumprimento da profecia de Joel, ele afirmou as Escrituras. O que o Espírito Santo revelou a Joel se cumpriu ali. Pedro estava testificando o cumprimento da profecia. Veja como o Espírito zela em cumprir a palavra de Deus. Nada ficará sem se completar, porque o Espírito revelou e o Espírito tem poder para cumprir, independente da tribulação ou da conjectura ou da condição. O nosso Deus, o Espírito Santo, cumpre por meio do seu Espírito a sua palavra. Então, veja que antes de partir, esse Senhor que é utilizado na ilustração, que representa Ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo executa uma grande obra de redenção na cruz e Ele parte, ascende aos céus. Esse Senhor aqui, antes de partir para uma região distante, Ele vai distribuir os seus talentos. Veja como está dito aí no capítulo 25:15. A um deu 5 talentos, a outros 2, a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagens. Vemos que o Espírito Santo concede o dom que Ele quer para agir da forma que Ele quer. O nosso Deus é soberano na administração da sua obra e do seu reino. Ele é o santo tutor. Falam, como dizem os pentecostais, é a dispensação do Espírito. O período da graça após a crucificação é tutorado pelo Espírito do Senhor Jesus Cristo. Ele é o santo tutor. E Ele, analisando, pois por ser onisciente, Ele perscruta tudo o que há na mente dos seus filhos, dos seus servos, daqueles que aceitam ao Senhor Jesus Cristo. E Ele sabe muito bem onde encaixar e enquadrar ali os seus filhos para o desempenho de funções específicas dentro da casa de Deus. Veja que Ele conhece a capacidade de cada um.
O Senhor bem conhecia os seus mordomos, o Senhor bem conhecia as qualificações dos seus mordomos, dos seus dispenseiros, e por conhecê-los no desempenho de funções, na sua grande propriedade, a um ele concede 5 talentos, a outro 2 e a outro ele bem conhecia, mas ele concede uma oportunidade, ele dá 1 talento. Vejamos o valor agregado destas moedas, desses talentos que são assim distribuídos. É muito difícil chegar a cálculos precisos, mas acredita-se que esses 20 talentos, né, cada um desses talentos aí representa 20 anos de trabalho. Cada talento representava 20 anos de um trabalhador. Era muito dinheiro. Naquela época era muito dinheiro. Então veja que esse que recebeu 5 talentos equivaleria a 100 anos de trabalho de um trabalhador. Qual é o trabalhador que aguenta, né? Basta olharmos para o sistema previdenciário que está falido. Qual é o trabalhador que aguentaria trabalhar 100 anos? Veja que esse dispenseiro bom e fiel, ele recebe uma quantia de 100 anos de trabalho. O outro, que também era muito talentoso, recebeu uma quantia em talentos equivalente a 40 anos de trabalho. E o outro recebe também, não muito pouco, mas recebe a oportunidade, 20 anos de trabalho. Veja que esses mordomos, esses dispenseiros, por conhecerem ao seu Senhor, por conhecerem também o seu Senhor, eles vão desempenhar com estes talentos, com estas quantias, e eles vão colocar à disposição com esses talentos o seu tempo, as suas habilidades, as suas capacidades, tudo aquilo que eles tinham de melhor para poderem investir, para poderem ali fazer crescer, aumentar o valor daqueles talentos assim concedidos. E veja, logo abreviadamente é dito aqui que o que havia, no verso 16, o que havia recebido 5 talentos foi negociá-los e imediatamente ganhou mais 5. Imagine que ele ali em pouco tempo, num determinado tempo ali, antes do seu senhor voltar, ele dobrou a quantidade do valor em talentos, de 5 passou para 10. Veja que também é citado aí o que ganhou 2 talentos, granjeou, investiu e conseguiu agregar ali 4 talentos. Mas veja que o terceiro, aquele que recebeu uma oportunidade de desempenho com o talento concedido, vemos que ele enterrou o talento no buraco. Era muito comum naquela época, quando não se tinham bancos ainda estruturados. Depois, com o desenvolvimento do Império Romano, eles desenvolvem alguns títulos de crédito que poderiam ser utilizados para investimento dos ricos proprietários. Mas grande parte dos ricos proprietários adquiriam uma terra e ali eles enterravam as suas riquezas. Veja que esse servo teve a oportunidade de olhar para os lados e observar o que os outros estavam fazendo com os talentos, granjeando, investindo e aumentando em produtividade a quantidade e o valor desses talentos, mas ele não resolveu enterrar este talento, os 20 talentos, o único talento que recebeu, que equivaleria a 20 anos de trabalho. Veja no verso 19 que depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou para acertar conta com eles. Notemos a exortação do Senhor em relatar que o Senhor volta depois de muito tempo. Quando observamos a data, em especial pelo calendário greco-romano, desde o Pentecoste, quando o Senhor ascendeu aos céus, e no dia de Pentecoste concedeu o Santo Espírito para capacitar a igreja com dons, com recursos, com os dons espirituais. Depois de muito tempo, quando olhamos para trás pelo calendário greco-romano, já se passaram aí 2000 anos, mais de 2000 anos, mas vemos que se cumpre. O Senhor entrega talentos, ele volta para a prestação de conta com aqueles mordomos, com aqueles dispenseiros. O que foram feitos com os dons? O que foram feitos com os talentos? E é hora de nós atentarmos
a forma como este Senhor vai lidar com cada um dos servos, da forma como trabalhou. Entendemos que dons, mais uma vez tornamos a enfatizar, entendemos que os talentos representam não apenas os recursos financeiros que muitas vezes temos à nossa disposição. Em Romanos capítulo 12 nós vemos mais uma orientação acerca de dons. Dons, ofícios e capacitações. Não vai dar tempo nós lermos o texto de Efésios capítulo 4. Nós vemos que aquele que ressuscitou, que desceu às regiões inferiores da terra, quando ascendeu aos céus, ressuscitado pelo poder do Espírito, concede alguns para 5 ministérios: pastores, profetas, evangelistas, mestres. São 5 ministérios, 5 ofícios assim concedidos aos oficiais. 5 ministérios. Mas existe uma complementação. Já lemos o texto de Coríntios 12, 1 Coríntios 12, agora temos em Romanos capítulo 12 também, no verso 5 em diante, nos diz: assim também nós, embora somos muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros, de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é de profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é de serviço, que seja usado a serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou que quem encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça com generosidade. Quem lidera, com zelo. E quem usa de misericórdia, com alegria. Vamos para trabalhar assim como os dons, assim relacionados, os dons concedidos pelo Espírito Santo. Poderíamos estar tecendo todo um estudo aqui de 1 hora de duração. Podemos observar aqui que a ação do Espírito concedendo ofícios no caráter humano. Veja aqui que existem ofícios, né, que possuímos, concedidos pelo Espírito Santo, que são aprimorados e que devemos nos engajar neles. Então existem dons do Espírito Santo em 1 Coríntios e também um complemento de dons nos ofícios em Romanos capítulo 12. E vemos então por esse espaço de tempo que o Senhor parte e deixa os servos desempenhando com os talentos. Temos que compreender que também, desde a data em que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, compreendemos que não podemos simplesmente nos reconhecer como filhos. Temos que amadurecer, deixarmos de ser crianças e avançarmos, sairmos da adolescência à juventude e assim dedicarmos a um serviço cada vez mais maduro, compreendendo que o Senhor nós haveremos de prestar contas. Paulo também nos retrata que todos passaremos pelo tribunal de Cristo para prestar conta das boas e das más obras da carne. Entendendo que a nossa carne é propensa ao mal, à preguiça, à letargia. Basta olharmos todas as histórias, grande parte das histórias do Antigo Testamento, vemos que os servos de Deus chegam a momentos de estafe, de cansaço e muitas vezes de negligência, e eles caem em pecado. Davi, Abraão e tantos heróis assim convocados para um grande projeto, eles entram num período às vezes de cansaço, às vezes de erro, de dúvida, de perplexidade, não entendem o silêncio de Deus, se esquecem das promessas, param, deixam de zelar por alguns instantes a presença do Espírito Santo e de repente eles acabam cometendo pecados e negligenciam com os dons que estão sobre as suas vidas. O caso mais trágico é o caso de Sansão, um dos mais trágicos é de Sansão, que acaba perdendo os seus 2 olhos, e é necessário ele perder os olhos para que possa enxergar a responsabilidade, o compromisso e a missão que ele tinha sobre os seus ombros. E ele só percebe isso quando está cego lá, exercendo o trabalho de um burro, de um jumento, rolando aquela grande pedra de triturar grãos. Então, sejamos sensíveis à palavra de Deus e recebamos da palavra de Deus as orientações, para que não venhamos a vacilar e jamais, em época de crise, de dor, de tristeza, de angústia,
Jamais deixemos de servir ao Senhor. Fiel é o que prometeu, Ele cumprirá. O Senhor tem poder e o Senhor voltará para prestar conta das nossas vidas acerca desses talentos, dessas faculdades, que são capacitações que o Espírito Santo nos concede. Tempos oportunos, tempos de paz, ainda existe liberdade de pregarmos a palavra de Deus, e muitos pastores às vezes não se aproveitam desta oportunidade. Muitos têm freado, colocado lá, estacionaram o veículo de seus ministérios e não querem progredir, não querem expandir. Muitos já estão negligentes. Muitas vezes, por não verem seus ministérios crescerem, estão adotando estratégias que não são legítimas, que não encontram fundamentação na palavra de Deus. Como estamos desempenhando com a presença do Espírito e com os talentos, tudo isso, com os dons, tudo isso será requerido das nossas vidas. Por que eu falo como exortação? Porque é muito importante observarmos que Moisés obedeceu em alguns momentos de forma impecável ao chamado do Senhor. Mas veja que de início ele resistiu. E ele ali negligenciou a circuncisão dos seus 2 filhos, do Gerson, né, e do outro filho, que eu esqueci o nome agora. E vemos que o Senhor tentou matá-lo na estalagem, porque estava negligenciando a orientação do Senhor, né? Já pensou chegar lá na terra, lá no Egito, falar com os anciãos, com aqueles que preservavam a cultura abraâmica, as promessas abraâmicas, e seus filhos não estavam circuncidados, não tinham pacto abraâmico, né? Muito difícil, né? Veja, no Novo Testamento, a orientação que Paulo passa a Timóteo: cuida de ti mesmo e da doutrina. Muitos pastores hoje estão esquecendo a doutrina, aceitando até tendências do mundo aí, que geram um crescimento quantitativo dentro das igrejas, às vezes até estratégias da neurolinguística, da psicologia e de tantas áreas já dominadas pelo mal, por agentes do mal, e adotam essas estratégias dentro da igreja. Tudo isso será cobrado. Ó Fini Finéias, que o digam, né? Utilizar a presença do Senhor, a arca do concerto, numa guerra, sendo que eles estavam em pecado. Como verdadeiros prostitutos de Baal, assim eram Hófni e Finéias, se prostituíam diante da tenda do concerto ali. Eli, outro negligente, nunca corrigiu seus filhos. Nadab e Abiú, que entraram embriagados para oferecer incenso e foram fulminados pela presença do Senhor. Vários exemplos são assim explícitos na palavra de Deus no que diz respeito a como devemos proceder. Veja que Demas abandonou, perverteu-se da sã doutrina e seguiu os costumes do mundo. Veja a seita dos Nicolaitas. Quando vamos a fundo na formação desta seita, a gente depara naquele que era cheio do Espírito, do conhecimento, né? Um dos 7 diáconos, Nicolau, né? Perverteu-se da sã doutrina também, e foi buscar no gnosticismo e na magia e no ocultismo, fundando algo tão terrível quanto Jezabel fundou. Então veja que o Senhor virá prestar contas. Veja no verso 20: então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou mais 5 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão mais 5 que ganhei, 10. E o seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do teu senhor. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão mais 2 que ganhei. E o Senhor lhe disse: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Então veja aqui que isso indica a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo para a imposição do seu reino eterno. Quais são os servos que vão entrar no reino eterno?
Veja que essa parábola escatológica aqui, que trata acerca dos assuntos do fim, dos últimos dias, qual é a condição, em que condição e qual é o desempenho, a forma de desempenho em que deve estar todos aqueles que desempenham funções de liderança ou cargos dentro da igreja: serem bons e serem fiéis no trato com as faculdades e os dons, os talentos que foram colocados na sua vida. Você líder, você servo de Deus, você é um talento, desde que esteja um talento de Deus, desde que esteja submisso à vontade de Deus. Eu citei vários exemplos, né? Cuida de ti mesmo e da doutrina. Há uma necessidade de sermos bons, de sermos fiéis. É mais importante agradar a Deus do que agradarmos aos homens. Eu vi uma certa jovenzinha, uma princesinha lá no Instagram, a Jordana Vocetic, e quando ela se converte, muitos começam ali a tecer críticas a ela, e ela ali exorta: olha, eu prefiro ser cancelada pelo mundo do que ser cancelada pelo meu Deus. Então é muito importante, quando estamos desempenhando cargos, funções, evangelizando, ter amor a Deus, ter amor à sua palavra, ser submisso à orientação da sua palavra. Porque quando queremos orientação para o nosso viver, nós sabemos que este Espírito, o Espírito que emana do Pai, o Santo Tutor da igreja, é Ele que cuida da igreja. A igreja não pode se parecer com o mundo. A igreja tem que ser um diferencial do mundo. Os obreiros, os agentes de Deus, têm que ser diferentes dos agentes do mundo. Por isso que a grande mídia, tomada pelos agentes das trevas, pelos agentes do mal, quando um crente fala um palavrão, uma palavra torpe, é utilizado como forma de sujar o lençol branco da igreja, com o intuito de difamá-la e de desestimular as pessoas a fazerem parte da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. O zelo com a presença do Senhor é constante. Imagine quando o Senhor Jesus Cristo, antes ali de ser crucificado, ele entra no templo pela segunda vez e tem que fazer uma purificação. Porque a igreja, o templo naquela época, os adoradores perderam o objetivo da adoração. Já não reconheciam a palavra, estavam vendo o cumprimento da palavra no Filho de Deus que estava ali, ressuscitando até mortos, mas eles só admiravam, tinham o zelo em cuidar do templo, dos rituais mecânicos que assim provinham da lei, e eles não olharam para o Filho de Deus. O Senhor está sobre as nossas vidas. Transportamos a presença de Deus em nossas vidas. É importante sermos bons, no sentido de termos e possuirmos no nosso caráter os frutos das qualidades morais do caráter de Jesus Cristo. Sermos bons,